Eu e meu esposo, a gente sempre teve sonhos, né? A gente trabalha com decoração de festa, a gente estava, né, ativa, sempre ali, fazendo uma festa, fazendo a alegria das pessoas, na igreja também sempre ajudando as pessoas, orientando, junto com as crianças, né, sempre em movimento. Aí veio a pandemia, aí não tinha como trabalhar, fechamos as portas, ficamos, né, quietinho aqui dentro, então eu comecei a sentir muita dor na perna. Nervo inflamado, de repente, né? Era o que veio na cabeça. Nunca que eu imaginei que poderia ser algo mais grave, né? Aí a gente ficou assim, tomando remedinho, fui na farmácia, só que a dor não passava de jeito nenhum. Era uma dor assim que eu nunca tive na minha vida, que não passava dia e noite. Foi feita uma biópsia. Daí o médico falou que era uma feridinha do lado esquerdo, mas eu vi que não era só isso. Eu acho que ele não queria falar. Aí eles me encaminharam para ir para a maternidade para poder lá fazer um novo exame. Mas dava para ver que estava tudo se correndo para alguma coisa mais grave, porque estava todo mundo falando, tem que correr, faz um novo exame, faz uma nova biópsia. Aí, por último, a médica falou que era, né, que era o câncer, que era para fazer urgentemente o tratamento, né? Eu nunca fui no médico, né? Eu tinha vergonha, tinha medo, um monte de coisas que eu colocava na cabeça que eu achava que não precisava e eu sempre era alertada. Michele, vai no médico. A minha sogra dizia, Michele, já fez o preventivo. Até na igreja, às vezes a esposa do pastor falava, mulheres, vamos se cuidar, quem não fez os seus exames, e eu lá. Minha mãe teve essa doença e ela faleceu com isso. Quando ela descobriu também já estava avançado, então ela não suportou e ela faleceu, né? Então eu tive que, mais ainda, né, ter me cuidado, mas mesmo assim não quis saber. O que a gente aprende muito com a história da Michele é o quanto, além das barreiras do sistema de saúde, que muitas vezes passam pela demora para o exame, pela demora para o especialista, também existe a importância da priorização e do conhecimento das crenças, dos medos, dos sentimentos, dos preconceitos, da história familiar. Tudo isso pode, de alguma forma, interferir numa possível detecção precoce de um tipo de câncer. Graças a Deus, a gente lá em Curitiba, ali no Erasto, a gente não tem tanta fila. Então, a partir do momento que o paciente ele é encaminhado para o nosso centro, a média é de 5 a 8 dias para uma consulta de triagem. Isso é um ponto muito positivo nosso, que infelizmente a gente não vê no Brasil, né, de uma maneira homogênea. Porém, a gente tem outros gargalos, né? A gente tem um gargalo da dificuldade do paciente mesmo de negar o seu sintoma, de ter um estigma ou receio, né? Ou muitas vezes esses sintomas não são tão claros assim. Quando eu comecei, eles me chamaram e explicaram tudo, né? Eu até assinei lá o termo que poderia dar reação, tem paciente que dá, tem paciente que não dá. Aí eu comecei a ter a reação, na verdade eu tive todas as reações que estava escrito ali. A gente estava indo na igreja, a gente estava em oração dos casais, lá na frente, assim, né? Todo mundo de olho fechado ali. Eu senti, assim, escorrer algo pelas pernas, né? Quando eu olhei, assim, ao redor, sangue, sabe? Ao redor, assim, dos meus pés, assim, meu Deus. Aí eu chamei, assim, meu esposo, e aí ele me levou lá pro Cepom, aí me deram medicação para parar aquele sangramento, né? Foi, assim, assustador. Aí, no fim da radioterapia, eu vi que tava saindo fezes pela urina. Aí eu voltei lá correndo e falei pro médico, né? Daí ele examinou e viu realmente, daí deu uma fístula. Daí tive que fazer uma cirurgia para colocar uma bolsa de colostomia por conta do tratamento, né? Um dos temas prioritários dentro do nosso Fórum Itinerante Oncoguia é reunir os diferentes atores e especialistas para falar sobre diagnóstico precoce. É sobre o que precisa ser feito para que a gente mude essa realidade do diagnóstico tardio no Brasil. Primeiro, é importante a gente falar que Florianópolis é uma capital, né, de estado que está
maior parte do seu território numa ilha e tem uma porção continental, e a gente tem hoje 100% do nosso território coberto pela estratégia de saúde da família. Então a gente tem mais de 170 equipes de saúde da família, temos também equipes multiprofissionais vinculadas à estratégia de saúde da família na PS, e isso tem sido a nossa principal estratégia de garantir acesso à população, não só diagnóstico precoce de câncer, mas também acompanhamento, né, em todos os seus ciclos de vida, coordenação do cuidado e orientação dessas pessoas. Hoje nós sabemos que lá no Erasto, infelizmente, os nossos pacientes chegam, na maioria, com os estadios mais avançados da doença. Nós temos um arsenal de recurso humano, né? Então, médicos, outros profissionais da saúde, eficácia em tecnologia de ponta para cirurgia e tudo mais. Então, a gente investiu muito nisso, vem investindo e vai continuar investindo. Só que eu acho que a gente tem que focar na prevenção e no diagnóstico precoce, né? Entendendo esse perfil epidemiológico do nosso paciente. Então, por que o paciente estadio inicial não chega para nós? Nós temos uma parceria muito grande com os municípios, né, com o COSEMES em si, né. A gente então tem esses 21 serviços distribuídos dentro das macro-regiões, então o paciente ele faz a maioria dos serviços dentro da própria macro. Nós temos serviços de referência de oncologia em todas as regiões do estado de Santa Catarina, no entanto, alguns serviços específicos não estão presentes em todas as regiões. Então eu tenho serviços, por exemplo, como oncohemato, que eu não tenho em todas as regiões. Nós estruturamos um serviço especializado que vem dentro da política do Ministério, né, das policlínicas, só que nós vocacionamos para os ciclos de vida da mulher e da infância. E aí dentro dos ciclos de vida da mulher, nós priorizamos 2 principais cânceres, né, que são os de mama e os de colo uterino. E aí lá com a enfermagem a gente consegue fazer essa coordenação do cuidado da paciente, que ela vai vir da PS por uma ação de rastreamento, ela identificou lá uma lesão, suspeita de câncer, foi encaminhada para atenção especializada. Aí nesse momento que ela chega para a gente na atenção especializada, a gente acompanha o agendamento, se ela veio na consulta, se o exame foi realizado, se já temos o resultado. Algum tempo atrás, nós tínhamos fluxos onde o paciente, para adentrar o serviço de oncologia, ele tinha que ter uma biópsia conclusiva e procurar diretamente o serviço de referência em oncologia. Mas o paciente não sabia onde estava esse serviço. Esse foi uma parte superada. Hoje o paciente, na sua unidade básica de saúde, ele já consegue ser direcionado a qualquer serviço de oncologia dentro do nosso estado. A gente sempre está olhando não só para o número de fila, porque o paciente não é um número de fila, né? A gente tem olhado para o que está fazendo a nossa população adoecer e qual deve ser a nossa prioridade. Eu agradeço também a Deus porque colocou um parceiro na minha vida, né? Graças a Deus que ele estava ali cuidando de mim, porque senão hoje eu nem estaria aqui para contar a história. Ela perdeu 13 quilos, então ela ficou muito debilitada, né? Teve essa fase assim bem difícil, mas a gente foi indo e conseguiu. Sempre esteve do meu lado, em todo momento ele dizia: não olha para nada, não olha para ninguém, vamos lá, tu vai vencer, tu vai conseguir. Sim, a fé, a gente crê naquilo que a gente não tá vendo, né? A fé, a gente faz a gente ver o resultado antes de ele acontecer. Então eu vi que eu tinha que me manter forte, eu tinha que me manter firme, confiante, apoiando ela, porque eu sabia que se eu demonstrasse que eu estava abalado, isso poderia afetar ela também. Agora eu tô vivendo os melhores dias da minha vida. Hoje eu faço tudo, eu pedalo, eu ando de bicicleta, eu faço trabalho com decoração. Agora entrei, né, numa empresa maravilhosa aí de ajudar outras mulheres com autoestima. Então é nova vida, tudo novo. Até meu cabelo. Na verdade, meu cabelo eu vivia fazendo chapinha. Minha vida sempre foi fazer chapinha. Quando eu era criança, eu passei por bullying, né? Meu cabelo crescia pra cima. Com o tratamento, eu não conseguia mais fazer chapinha, não tinha força, né? Meu cabelo vivia só enrolado. Daí meu esposo me ajudava a lavar o cabelo e saía um monte de cabelo aí. Não chegou a cair todo, mas ficou muito fraco, então caiu muito cabelo na hora que ele me ajudava a lavar. Daí ele dizia assim: por que não deixa natural, né? Deixa cacheadinho, deixa o teu cabelo normal, né? Que é o que Deus te fez. Daí eu assim, realmente. E hoje me amo mais do que nunca, mais do que tudo. Eu
esqueço que eu tô usando bolsa porque eu não sinto nada, sabe? Até me adaptei com as minhas roupas, boto uma roupa larga, me olho no espelho, tô linda, vou lá, agora me maqueio e vamos lá fazer outras mulheres ser felizes, porque isso aqui não é nada. Eu tô viva, eu tô de pé, então, meu Deus, o que eu tenho? Eu só agradeço. Um câncer, uma doença, uma bolsa, uma fralda, isso não impede da gente ser feliz, não impede da gente viver.